Eu me formei e vim para São José do Rio Preto fazer residência de neurocirurgia no hospital de base. Eu trabalhava uma média de 12, 16, eventualmente 20 horas por dia. No período de residência, eu trabalhava em todos os hospitais de São José do Rio Preto. Tinha noites que eu acabava uma cirurgia às 4, 5 horas da manhã, às 7 eu já estava em outro hospital para atender pacientes. E eu comecei, depois de algum tempo, a ter uma síndrome de exaustão, que é burnout. E eu fui atendido por alguns amigos e eles falaram, você precisa tomar um ansiolítico, tomar medicamento para estresse, tomar mesmo, às vezes, até um antidepressivo. E aonde começou a minha reflexão? Eu me formei 6 anos, mais 4 de residência, e como médico, precisar tomar medicamento, aí aonde eu despertei para a vida. Uma coisa importante, quando nós pensamos em fazer uma reserva de saúde, uma reserva cerebral, muitas pessoas falam, não, você está pensando em engravidar, então vamos fazer uns exames, vamos usar ácido fólico, eventualmente ômega e outras vitaminas. E o que a grande maioria das pessoas, infelizmente, não sabe, a reserva do cérebro, a reserva de saúde, não começa no planejamento de uma mãe ter um filho, e sim da avó. Por que da avó? Porque a avó, quando ela está grávida, ela está gerando um embrião da filha dela, isso no caso a mulher, dentro do ovário dela, já está sendo formatado os óvulos que vão propiciar uma futura gravidez quando esse bebê está sendo formado no útero da mãe, vai gerar uma criança. Então, se nós analisarmos, não é quando eu pensar em engravidar, quando eventualmente eu começar a perder a memória, que eu vou ficar atento em querer formar uma reserva cerebral. Não, isso começa numa geração anterior. Então, por isso que eu relembro a vocês que a avó tem que ser cuidada, e uma mulher que queira gerar uma criança, ela também vai ser responsável por gerar um neto, e se essa mulher ela não tem hábitos saudáveis, ela vai estar construindo uma dinastia, uma hereditariedade de prováveis doenças durante a vida dela. Então, o destino do cérebro é dado pela genética e os 4 principais pilares, que é justamente um sono restaurador, uma alimentação saudável, uma atividade física e também o controle da mente. Os fatores de degeneração cerebral são inúmeros. Começa de envelhecimento. Lógico, só vai ter degeneração cerebral, a não ser uma pessoa que tenha uma doença congênita ou na tenra idade, a quem já está envelhecendo. Outro fator, a escassez de nutrientes. Os alimentos maléficos. Quem são alimentos maléficos? São os carboidratos, os alimentos processados, os alimentos ultraprocessados, os alimentos com gorduras trans, os chips, as Nutellas da vida, as infecções. Nós tivemos a pandemia, tivemos a oportunidade de observar o coronavírus, o tanto de comprometimento que levou não só à vida dos seres humanos, mas principalmente ao cérebro. As intoxicações, hoje é muito comum, infelizmente, nós somos cercados por intoxicações por metais pesados, como alumínio, como mercúrio nos nossos alimentos, nas nossas comidas, a poluição ambiental, isso também compromete a saúde e compromete o cérebro. O traumatismo crânioencefálico, o acidente vascular cerebral, a epilepsia, um sono não restaurador, um sono irregular, distúrbios hormonais. Isso é muito comum na transição, principalmente das mulheres, da menopausa, onde cai
a diminuição de estrogênio, de progesterona e também de testosterona. O microbioma comprometido. Hoje, um fator fundamental na nossa imunidade é ter um microbioma saudável, porque a serotonina, a dopamina e a imunidade, 80%, é feito no nosso intestino. Se nós não cuidarmos do intestino, nós não estamos cuidando da nossa saúde. As drogas, eu sou, talvez no Brasil, uma das pessoas que mais retira medicamento dos seres humanos. Porque eu cheguei à conclusão de experiências, de estudos, que as drogas chamadas lícitas, passadas, receitadas por médicos, a grande maioria, déficit de atenção, por autismo, ansiedade, depressão, estresse, transtorno bipolar, todas elas, sem exceção, levam à degeneração do cérebro. Pessoas que usam indutores do sono e tranquilizantes, depois de 15 anos, há uma chance de 63% de levar à demência. Então, muitas vezes a pessoa quer consertar uma coisa e está estragando outra. Então, tem que ter muito cuidado. E as drogas ilícitas, todos nós sabemos, cocaína, maconha e afins, o estrago que faz no cérebro. Os transtornos mentais, se vocês observarem, as pessoas que têm transtornos mentais, ou elas têm origem no cérebro, ou elas lesionam o cérebro. Então, tem uma conexão muito ampla entre transtornos mentais e cérebro. E todos os transtornos mentais, sem exceção, têm distúrbio de sono, tem compulsão alimentar. Então, muitas vezes as pessoas não fazem atividade física e não têm uma reserva cerebral. O sedentarismo, a obesidade, normalmente a obesidade mórbida, com índice de massa corporal acima de 34, há uma redução do parênquima cerebral de em torno de 10 a 15%. A pessoa ficou obesa, perde cérebro, perde neurônio. As doenças, como todas as doenças, também levam a comprometimento da imunidade, inclusive o câncer, e leva a comprometimento do cérebro. E o baixo nível socioeconômico, cultural, ele é arrasador de cérebro. Como nós podemos querer que uma criança seja bem educada se ela está com fome? Se ela não tem as coisas básicas da pirâmide de Maslow, e a comida é uma delas. E além disso, não tendo um acesso à cultura, não tendo inclusão em escolas, como que a criança vai evoluir, vai aprender e vai formar uma reserva cerebral? Então, a reserva cerebral nada mais é do que a capacidade do cérebro de manter a estrutura física e funcional, apesar do envelhecimento e apesar da degeneração cerebral. E a diferença com a capacidade cognitiva é que a capacidade de otimizar a cognição, devido ao aprendizado e experiências adquiridas antes da degeneração cerebral. Hoje, a maioria das pessoas tem um pico, isso é natural, nasce, chega próximo aos 50 anos, e começa a decair a saúde. O que acontece, infelizmente, com a maioria dos seres humanos? Chega aos 50 anos, tomando 5 medicamentos de uso contínuo. É hipertensão arterial, é diabetes, é comprometimento de tireoide, é depressão, é ansiedade. O mundo está ficando doente. É uma incongruência. As pessoas têm mais informações, só que não utilizam a informação a seu favor. E o ideal, então, é possível, mesmo com o envelhecimento, você chegar, em vez de descer essa curva de Gauss de uma maneira abrupta, você pode chegar aos 90, 98 anos, 100 anos, ainda inteiro. Isso que é importante na reserva cerebral. Aqui nós vemos a ressonância do cérebro, nessa imagem que é branca, que tem poucos neurônios, essa região chamada gliose, ou doença
degenerativa microangiopática, geralmente diminuição de circulação. Quanto menos circulação, maior o comprometimento cerebral. Então, vocês verem na analogia, o desfolhamento da árvore é um desfolhamento do cérebro, é uma perda de neurônios, é uma morte de neurônios. Então, a reserva cerebral, ela pode ser dada pela neuróbica. O que é a neuróbica? Neuróbica nada mais é do que uma atividade física e atividade mental para desenvolver o ser humano, para estimular o cérebro. Hoje, eu escrevo com as duas mãos, a mão direita e a mão esquerda, eu sempre fui destro. Hoje, eu como com a mão esquerda, eu escovo os dentes com a mão esquerda. Normalmente, eu procuro fazer caminhos diferentes daqueles que estou acostumado. Então, procurar fazer mudanças na sua rotina, nos hábitos de vida. Então, coisas diferentes. Por que é importante aprender uma língua diferente? Por que é importante fazer viagens? Isso tudo nos capacita a ter uma reserva cerebral. E também é importante valorizar os hobbies. Então, as pessoas que fazem escultura, fazem pintura, que tocam uma música, tudo está fazendo várias conexões no cérebro. E isso capacita a pessoa a ter melhor reserva cerebral. E além de um ensinamento também, a partir do momento que você utiliza a sua experiência, você ensina, você está reforçando as suas conexões neurais. Aqui nós temos um experimento, na gaiola simples, tem o alimento e tem água. E isso foi feito na universidade da Califórnia, e eles observaram que os ratos, só com água e alimento, eles não desenvolveram o cérebro, eles não criaram novas sinapses. Agora, aqueles ratos que tiveram estímulos para brincar, para aprender, para fazer atividade, houve maior conexões e maior formação de sinapses. Isso após biópsia cerebral. Então, o que tem a ver a educação 4.0? Não é a educação 4.0 em si, mas toda a educação tem a ver com um aumento da reserva cerebral, da reserva de sinapses. Por quê? Quanto mais a pessoa estuda, como já foi falado aqui, mais ela foca, mais atento, mais o cérebro faz conexões. Quais as chaves para manter uma reserva cerebral? É reparar quando tem algum comprometimento, renovar, adquirir coisas novas e revitalizar. Então, é importante a alimentação saudável, fazer um detox do corpo. O quanto nós estamos, no dia a dia, contaminados por poluentes, por metais pesados, por água contaminada, por agrotóxicos. Os alimentos, a água que nós temos, a grande maioria tem agrotóxicos. Então, nós estamos o tempo todo sendo contaminados. O microbioma que eu falei anteriormente, é fundamental, importância ter um microbioma saudável. Um equilíbrio dos hormônios. A mulher, como eu comentei, é bem nítido, mais na mulher que no homem, na menopausa, chega aos 45 anos, 50 anos, já cai o estrogênio, cai a progesterona, a testosterona, e a mulher, normalmente, por esse processo, que é um dos fatores, elas têm 2 chances mais vezes de ter Alzheimer, demência, que os homens. E justamente na fase da menopausa. A socialização. A socialização é de fundamental importância para todo ser humano. Ter um ombro amigo para quando você está com transtorno mental, você está com ansiedade, você está com depressão, você está com estresse, e a socialização é uma maneira de união de forças, união de esforços. Atividade física é mental. Atividade física produz serotonina, dopamina, endorfina, que é um calmante natural do nosso cérebro, e isso é fundamental para que nós possamos ter mais energia. Produz fator neurotrófico derivado do cérebro, que nada mais é que um fertilizante usado para melhorar a sinapse, fortalecer a sinapse e fazer a neurogênese. O que é a neurogênese? A formação de novos neurônios. Isso facilita também uma reserva cerebral. E atividade mental, aprender a ter autocontrole mental. O sono restaurador,
o controle da mente e das emoções, meditação, que é fundamental para acalmar os hormônios do estresse e ter um propósito na vida. Aqui eu vou mostrar para vocês quando as pessoas não têm reserva cerebral, não têm reserva de saúde. Então o que acontece? Elas têm poucas conexões nos cérebros delas, e elas tendo poucas conexões, qualquer ventinho, qualquer esforço, arrebenta as conexões. Então um vírus, uma bactéria, um fungo, um traumatismo crânioencefálico, uma baixa da imunidade, arrebenta as conexões. Agora, quando as pessoas têm conexões fortes, o que ela acontece? Não consegue. Você pode, a não ser uma pessoa muito mais forte do que eu, para tentar arrebentar isso aqui. Então, isso aqui mostrando que quando nós temos as conexões fortes no nosso cérebro, nós temos reserva para dar e vender. E por isso que é importante nós estarmos atentos a criarmos novas conexões. E é importante sabermos que o presente de cada um de nós, o futuro, ele é determinado por nossas crenças, por nossas atitudes, por nossos comportamentos e por nossas ações. A sua vida, a sua saúde, a sua vitalidade, a sua longevidade e a sua reserva cerebral está nas suas mãos. Obrigado.